Olá, meus queridos! Vamos então corrigir as questões de biologia do Enem, edição 2024. A ordem das questões que vão aparecer nessa videoaula é a da prova amarela. Iniciando então por esta daí. Que componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? E a gente consegue ver que o formato e o movimento das células tratadas foram comprometidas, inclusive dá para ver que a célula ficou redondinha e antes ela era ameba. Quem é responsável por forma e movimentos é uma estrutura chamada de citoesqueleto. Não tem ele nas alternativas. Então tu tem que saber que ele é formado por três componentes proteicos principais: os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina, também chamados de microfilamentos, que são os responsáveis por dar às células o seu formato de fato. Por isso que a resposta tem que ser C, microfilamentos, um componente do citoesqueleto. Maravilha! Vamos para a próxima. Ao emitirem o som estridente, esses anfíbios. E o enunciado fala justamente sobre isso, sobre o barulho causado por anfíbios anuros trazidos do Caribe, que são um pouco maiores que um grão de feijão e encontraram na cidade, no bairro do Brooklyn, um ambiente favorável. Pessoal, sapo coacha por dois motivos: ou porque ele quer atrair fêmeas para a reprodução, ou porque ele quer demarcar o seu território. Como não tem essa do território nas alternativas, mas tem atraírem fêmeas para o acasalamento, a resposta tem que ser letra E. Não é comum em vestibulares fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que vai mais um pouco da cultura geral do quanto o cara assistiu Discovery Channel, Animal Planet, do que propriamente uma coisa que está numa aula de cursinho. Mas é matéria, é dos anfíbios, tem que saber. Muito bem, vamos para a próxima, muito interessante essa daqui. Em relação ao metabolismo energético, os micróbios presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados como: primeira coisa que a gente tem que ter clareza: onde está o oxigênio? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Na água ele não é o ozônio, é o oxigênio. Na água ele não se dilui tão bem. Logo, se bactérias se concentraram bem próximo de onde tem ar e não lá no fundo onde chega menos O2, é porque essas aí precisam de oxigênio. Elas são aeróbias estritas, então não pode ser letra D, então não pode ser letra B, então não pode ser letra A. Na situação 2, vemos o oposto: as bactérias não cresceram perto do ar, elas só cresceram longe, o que indica que elas odeiam oxigênio. Elas morrem na presença de oxigênio. Quem morre na presença de oxigênio são as anaeróbias estritas. E aí a gente já vê que a resposta vai ter que ser letra C. E no 3, embora concentre mais bactérias perto do ar, também vai ter bactérias ao longo de todo o tubo de ensaio. O que indica que vão ter tanto bactérias, o que indica que aqui nós temos bactérias que são aeróbias, mas que toleram a ausência de oxigênio. Então, um anaeróbio facultativo. Ela pode ser anaeróbia se precisar, mas ter uma maior concentração de bactérias aqui indica que ela prefere o oxigênio. Bem inteligente, tinha que pensar, gostei da questão. Show! Próxima. Nessas vacinas, essa proteína viral... Pessoal, nessas vacinas, diga-se de passagem, como em todas as vacinas, vacina é um método imunológico que visa prevenir que a gente manifeste sintomas de doenças infecto-contagiosas. Como? A gente coloca dentro de nós um pedacinho do micro-organismo que causa a doença que a gente quer prevenir, e este pedacinho, ao ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, induz uma resposta imune primária, induz o nosso corpo a aprender a fabricar os anticorpos específicos que neutralizam esse pedacinho do micróbio. Para quê? Para no futuro, quando o micróbio de verdade entrar,
o nosso corpo reconheceu o pedacinho que um dia esteve no corpo dele e com maior velocidade, porque é uma resposta imune secundária, fabricar os anticorpos que neutralizam o micróbio tão rápido que não dê tempo dele proliferar até nos fazer ter sintomas ou nos fazer ter sintomas graves. Então, vacina faz o quê? Induz a produção de anticorpos específicos contra o agente causador da doença, que nesse caso é o vírus. Letra A, então, uma questão relativamente simples sobre esse conteúdo. Próxima. Uma possível consequência da infecção pelo HTLV1. E o que fala no enunciado? Que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos. Pessoal, como é que a gente produz linfócitos? Através de divisões. E o que famosa doença dentre as alternativas ali está relacionada a uma proliferação celular exacerbada? Câncer, né, galera? Câncer. Então, essa produção de linfócitos gerados pode gerar um câncer de medula óssea, porque é lá que eles estão. Muito bem. Essa talvez tenha sido a questão mais difícil da prova e com certeza a mais polêmica, porque antes do gabarito oficial, os próprios professores de biologia estavam em dúvida do que ele daria. Ao mesmo tempo, ela vai nos ensinar muito sobre como se preparar para Enem. Então, o método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, é... E aí ele traz 5 métodos ali na figura. Deixa eu mudar a cor da caneta para a gente poder ver melhor ali. Aqui. Fitoestabilização. Imobilizar contaminantes através de sorção por raízes. Precipitação, complexação ou redução da valência. Mas, gente, ele vai ficar no ambiente. Se ele ficar no ambiente, ele pode entrar na cadeia alimentar. Fitovolatilização. Retirada de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Ele vai ir para o ar e daqui a pouco pode voltar para o ambiente, porque pode decantar, pode sedimentar e entra na cadeia alimentar. Mas essa daí tira o nutriente da planta. Então foi uma das que o pessoal estava achando que poderia ser o gabarito. Fitodegradação. Degradação dos contaminantes orgânicos, só que o mercúrio, que é o objeto, ele não é orgânico, ele é inorgânico, então não pode. Fitoestimulação. Estimular os micro-organismos a degradar contaminantes orgânicos, mesma lógica, o mercúrio é inorgânico. Fitoextração. Remoção dos poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Para depois, e ele não fala aí, tirar a planta inteira, e ao tirar a planta inteira, você tira o nutriente. Tira o poluente. Qual foi a crítica dos colegas de biologia que procede? Enquanto o poluente está na planta, se algum animal comer a planta, ele pode comer o mercúrio e ele entrar na cadeia alimentar. E aí o aluno bom, capaz, que raciocina, ele tende a ficar mesmo entre a letra B, que é a que melhor tira o poluente da planta, e a letra E, fitovolatilização e fitoextração. E aí o gabarito deu fitoextração. Agora deixa eu te mostrar o que caiu no Enem no ano anterior. Deixa eu apagar aí essas coisas que eu já fiz para não atrapalhar a leitura aqui. Ó. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão. E o texto fala sobre biorremediação, sobre uma planta aquática, o aguapé, que é usada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos, como o mercúrio. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Dentro do corpo vegetal, esses contaminantes serão. E o gabarito que essa questão deu foi acumulado nos tecidos. Para quê? Para depois tirar a planta inteira. Então percebam que é uma questão muito parecida. E o acúmulo do tecido, que é a resposta aqui, se a gente voltar, é o mesmo acúmulo da fitoextração, ó, remoção dos poluentes pelas raízes, transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Então o que eu quero dizer com isso, minha gente? Que a gente tem que fazer as questões anteriores do Enem. Porque na hora do aperto, na hora da dúvida, na hora da contradição, o que o Enem já deu no passado
pode ser um dos critérios que a gente vai utilizar para decidir qual a gente vai marcar lá no nervoso, da prova, na pressão. O Enem deu... Eu mesmo, quando eu vi essa questão, eu vi, pá, não, pode ser a volatização, pode ser a fitoextração. Mas eu pensei, não, o ano passado ele deu coisa que tem a ver com fitoextração, vai ser fitoextração. Ele não vai se contradizer. Dito e feito, não se contradisse, porque são as mesmas pessoas que fazem essas questões. Então a pessoa tem uma maneira de pensar. Então, colocar o que já caiu no passado, no presente, na tua prova, quando tu tiver em dúvida, tende a ser uma estratégia que vai te fazer acertar questões. Muito bem. Feito esse... Agora eu estou tentando tirar esta borracha aqui. Estou falhando miseravelmente. Aqui, consegui. Vamos para a próxima. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. E ele fala no texto sobre a reação em cadeia da polimerase, PCR, que serve para quê? Para a gente pegar um determinado fragmento de DNA e em laboratório fazer várias cópias dele. Gente, nunca precisou até agora no vestibular saber como o PCR faz várias cópias do mesmo fragmento de DNA. Tu tem que saber para que ele serve. E aí ele fala que a variação dessa técnica utiliza a enzima transcriptase reversa que sintetiza moléculas de DNA a partir de fitas complementares de RNA. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. E aí, que técnica? O RT-PCR. O PCR que primeiro vai fazer o RNA, uma cópia de DNA a partir do RNA, para depois pegar esse DNA recém-feito e multiplicá-lo várias vezes por um PCR. Então essa questão é muito difícil, ela tem que ter uma sacada que a gente precisa ter muita experiência com o Enem para aprender a ter. Então, expressos, plasmidiais, bacterianos, dominantes e autossômicos. A resposta é expressos. Por quê? O que é expressar um gene? É a célula usar esse gene para fabricar essa proteína, que é a proteína que ele codifica. A expressão gênica tem duas fases. A transcrição, onde o gene é lido pela maquinária celular e um RNA mensageiro é feito a partir desse gene, como uma cópia desse gene, é transcrito a partir dele, para depois esse RNA mensageiro no citoplasma ser lido pelos ribossomos e fabricar a proteína. Então, quando eu estou utilizando RNAs, se tem o RNA de um gene na célula, é porque esse gene está sendo usado. É porque esse gene está sendo expresso. E é isso que o cara do Enem queria que tu sacasse para marcar a letra A. E eu confesso que quando eu fiz essa questão antes de vir no gabarito oficial, olha, tudo leva a crer que vai dar expresso. É o que faz mais sentido na minha cabeça. Tomara que dê. Mas eu só tive certeza absoluta que era isso mesmo quando eu vi o gabarito lá e tipo, não, então era isso. É isso mesmo, isso que eu pensei, é isso que eles pensaram, entende? Às vezes a gente fica como professor inseguro aí. Isso que eu pensei, isso que eles pensaram. Então, o gene bacteriano é de DNA, o gene dominante autossômico é de DNA, o gene de plasmídia é de DNA, o gene expresso, para ele ser expresso, tem que ser feito um RNA a partir dele, entende? Enjoada. Próxima. Ao longo do processo evolutivo, percebe-se que entre esses animais, perdas e ganhos nos padrões citados. E aí os padrões são de reprodução e de nutrição do embrião ou do descendente. Que padrões são esses? Quando eu comparo os monotremados, os marsupiais e os placentários, o monotremado é o ornitorrinco, que coloca um ovo cheio de gema, cheio de clara. E aí o embrião cresce dentro desse ovo, se alimenta dessa gema e dessa clara, e quando nasce o filhote, ele mama. Então aqui o vitelo, que é o nome que a gente dá para a reserva energética do ovo, é muito utilizado, é importantíssimo. Agora, quando eu olho o canguru, o que acontece? O canguru com 6 semanas, 4 ou 6 semanas, não me lembro, 4 ou 6 semanas de gestação, nasce um embriãozinho minúsculo, que vai escalar a barriga da mãe para entrar dentro da bolsa onde ele vai mamar. Então esse embrião usou muito pouco o vitelo que tinha no ovo. A maioria da nutrição dele foi através da amamentação. Enquanto nos mamíferos placentários, o que acontece? O vitelo que tem no ovo é mínimo, porque o embrião se gruda no útero da mãe
e forma-se uma placenta e um cordão umbilical, e é o organismo materno que alimenta diretamente o filhote e não o vitelo do ovo. E quando ele nasce, ele ainda mama. Então o que dá para ver é o que diz na letra E. Há uma diminuição da vesícula vitelínica, da quantidade de vitelo, ao longo da evolução, associada ao desenvolvimento da lactação. Isso nos marsupiais e nos placentários. Só que a pergunta foi sobre os mamíferos de uma maneira geral, o que deixa meio confuso. Eu acho essa redação, essa pergunta, ela poderia ser menos confusa. Mas, olhando as outras afirmativas, é nisso que esses grupos que estão colocados ali se diferenciam. Eles não saem do meio aquático para o terrestre, não reduz versatilidade de reprodução, não é uma mudança, todo mundo é fecundação interna, não tem relação de descendentes por ninhada, então a melhor acaba sendo a E, embora poderia estar melhor redigida. Muito bem, aqui ele pede, utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve. Vamos ler com atenção agora desde o início. Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor doce do seu produto. Então, para ficar doce, tem que ter o quê? Tem que ter açúcar. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Quando bota em água fervente, a primeira coisa que eu penso, as enzimas desnaturaram, porque em temperaturas muito altas, as enzimas desnaturam e não vai ter mais reação química catalisada por elas. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido. Ficou a glicose. E se ficou a glicose, ficou doce, entende? Mantendo seu sabor adocicado. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve desnaturação enzimática pela alta temperatura que impediu que essa glicose virasse o amido nessas espigas jovens. Conservou o nutriente pela redução da temperatura? Olha, conservou um dos nutrientes que é a glicose, mas não é por isso que ficou doce, entende? Degradação das reservas nutritivas? Não degradou, só não fabricou uma reserva nutritiva. Impedimento da entrada de oxigênio pela fervura da água? Olha, a água, nem sei se a água quente aumenta ou diminui a solubilidade do oxigênio, se é lá da química, né? Aí tem que perguntar para o professor de química. Desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura? Não vai desidratar o grão por causa disso. Então, desnaturação enzimática. Essa daqui mistura com química e física, é muito interessante. Mas a resposta, e com biologia, claro, mas a resposta é biologia. Muito bem. Essa, para mim, é uma das questões mais difíceis dessa prova do Enem de 2024. Porque tem que ter uma sacada difícil de ter, novamente. Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana? Então vamos ler com atenção, porque aqui tem que ter com atenção para pegar a sacada. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos. Principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, que nem a dengue, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre urbanização e incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Então, o que ele mostra? Urbanização, ausência de saneamento básico, que é, por exemplo, não ter coleta e tratamento de esgoto, contaminação da água com o esgoto, redução da biodiversidade aquática e risco para a saúde humana. Então, vamos ler a pergunta de novo. Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana? Agora vamos às alternativas. Disseminando verminoses? Não, né, gente? Essas doenças são causadas por vírus. Nada a ver. Causando a eutrofização? Olha, a ausência de saneamento básico até causa a eutrofização, o que reduz a biodiversidade aquática. Mas aonde está a relação disso com essas doenças transmitidas por mosquitos? Não parece ter, né? Aumento da chance de contato com coliformes. Tudo bem, aumenta, mas qual é a relação disso com o mosquito, né? Não parece ter a ver. Diminuição da população de predadores aquáticos. Qual é a relação disso com o mosquito? Aqui é difícil de ter a sacada. Se tiver menos predadores aquáticos, lembra que o Aedes aegypti tem uma larva aquática? Essa larva vai ser mais ou menos comida? Menos. E ela vai proliferar menos ou mais? Mais. E aí vai nascer menos ou mais mosquito? Mais. E com mais mosquitos, maior a transmissão
de dengue, zika e chikungunya. Por isso que a resposta é a letra D. Enjoada, né? Então não é a aproximação das pessoas das áreas de ocorrência de mosquito em si, e sim essa facilidade que o mosquito tem para proliferar nas áreas urbanas, porque as águas contaminadas das áreas urbanas acabam diminuindo a biodiversidade delas, o que diminui os predadores de larva de mosquito que acabam se dando bem. Difícil, tem que ter a sacada. Muito bem. Impactos do microplástico. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente no tecido. Se esses poluentes são lipossolúveis, eles vão se acumular melhor num tecido que tenha bastante lipídios. Qual o tecido que armazena lipídios no corpo humano? Adiposo. É isso que ele queria que vocês pensassem. Essa questão é bem mais simples do que a maioria das encontradas na prova de 24. Em qual órgão esse processo será iniciado? Vamos ver que processo é. Com base nos testes realizados em ratos, conclui-se que compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Bom, então o processo é as mutações. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito, que é um conservante, e o ácido clorídrico. Então ele vai começar a gerar mutações quando ele encontrar o ácido clorídrico. E onde é que ele vai encontrar o ácido clorídrico? No tubo digestivo humano, no estômago. É por isso que o estômago é um órgão com uma acidez super baixa, porque ele produz ácido clorídrico. Então a resposta é estômago. Esse era o que ele queria que vocês sacassem. Próxima. Sistemas agroflorestais. E a pergunta é: o conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo D. Então, que mudanças ele descreve? Então, quando eu quero reflorestar, ele fala que as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho, abóbora, ainda que vão dar dinheiro para o proprietário. Em segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. E a parte final é a mais importante, como quase sempre no Enem. Nesse processo ocorreram mudanças graduais na estrutura e na composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que aumenta a biodiversidade. Exatamente o que acontece na sucessão ecológica, onde mudanças graduais vão fazendo com que a biodiversidade de um local, de uma comunidade de desenvolvimento, vá ficando cada vez maior. Essa aqui é surpreendente, mas tem uma malandragem de concurseiro que pode facilitar quando tu não sabe a matéria. Muito interessante essa malandragem. Um atleta que sonha em disputar Jogos Olímpicos e tem maior proporção de fibras brancas do que fibras vermelhas teria mais vantagens na realização de qual prova? Pois bem, vamos ver. Qual é essa história aí? No nosso músculo tem dois tipos de células. A fibra vermelha, que tem muitas mitocôndrias, ela tem maior quantidade de vasos sanguíneos na volta dela, ou seja, ela tem uma eficiência energética maior, só que ela tem uma questão. Ela tem um tamanho menor, então ela não consegue fazer tanta força, embora ela consiga fazer a força que ela consegue por um tempão. Já as fibras brancas, elas têm poucas mitocôndrias e têm menos vasos sanguíneos irrigando elas, só que elas são maiores. Então elas conseguem fazer mais força, mas como a produção energética delas não é tão eficiente, porque vai acabar sendo mais por fermentação, elas não conseguem manter essa força elevada por muito tempo. Então, quem tem, e aí tem gente que nasce no bíceps, no peitoral, no abdominal, com mais fibras brancas, e tem gente que nasce com mais fibras vermelhas. E aí os biotipos das pessoas podem facilitar esportes de longa duração, mas que não façam tanta força quanto esportes de curta duração, cuja força feita é muito maior. Por exemplo, nos 100 metros rasos, tu tem que fazer muita força para correr teu máximo. Tu não consegue aquele ritmo em 2 horas de maratona, entende? E aí, quanto horas alternativas? Triatlo é cardio. Salto em altura, pouco tempo e tem que fazer uma forçona enorme para pular. Marcha atlética. Essa seria a que eu ficaria mais na dúvida entre na hora de marcar. Maratona aquática. Ciclismo em estrada. Então tem 4 cardio e 1
que é um exercício de pouca duração que tem que dar um pulão, que é salto em altura. Ah, salto em altura. Eu falei errado, eu acho, né? Eu entendi que era pedir o esporte das fibras vermelhas, não, pedir o esporte das fibras brancas. Um esporte curto, que tu tem que fazer uma força muito grande que tu não conseguiria manter por muitos minutos. Ah, o salto em altura, não tem como ficar dando aqueles pulou o tempo todo, né? O cara vai cansar, não tem como. Então tu tem 4 cardios e um exercício de curta duração. Ah, marca o cardio, né? Marca o aeróbico, marca o de curta duração, marca o diferente. E a resposta era o diferente. Essa é a malandragem. Tem 5 alternativas e uma é diferente das outras 4, meu, a chance ela é muito grande. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? O mimetismo dessas cobras que não são tão peçonhentas ou nem têm peçonha em relação à cobra coral verdadeira, que é peçonhenta. Então, ao se parecer com a verdadeira coral, os predadores não vão querer predar a falsa coral, porque a coloração dela indica para o predador que ela é perigosa, embora ela não seja tão perigosa assim. Por isso que sempre que tem esse tipo de mimetismo, a vantagem não é que a falsa coral vai conseguir comer melhor por causa da sua cor. Não vai diminuir a competição. Não vai gerar híbridos. Vai reduzir a possibilidade das falsas corais serem predadas, porque elas se parecem com as verdadeiras, logo elas são tão intimidadoras como elas. Próxima questão. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser. Então, lembrando que o exoesqueleto é aquela cutícula de quitina que os artrópodes, como os crustáceos, apresentam, que é externo, extremamente duro, mas limita o crescimento desses animais. Por quê? Porque chega uma hora que o bicho por dentro está crescendo, mas o exoesqueleto ele não é expansível, ele não cresce junto. Então o animal tem que sofrer a ecdise, o descarte do exoesqueleto velho, para que, fora do velho, ele possa crescer e simultaneamente ao seu crescimento já produzir um novo. Então, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. E a última que a gente vai fazer hoje, a última de biologia dessa edição, traz um exemplo de daltonismo, que é uma herança ligada ao X recessivo, e ele traz um casal formado por um homem não daltônico, e aí como é X recessivo, esse homem não daltônico será XDzão Y, e uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para o daltonismo. Ou seja, ela vai ser portadora, ela vai ser heterozigota. E aí, ele inclusive dá a legendinha aqui, ó, mulher heterozigota para daltonismo, que é a XDzão XDzinho, mulher não daltônica, que vai ser a XDzão XDzão, mulher daltônica, que vai ser a Dzinho XDzinho, o homem não daltônico é o XDzão Y, o homem daltônico é o XDzinho Y, e ele quer saber o seguinte: em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades do genótipo para esse bebê. Que possibilidades são essas? Então, se a gente cruzar aqui, ó, XDzão com XDzão, vai dar XDzão, XDzão. É uma mulher não daltônica nem portadora. É, portanto, essa daqui. Já peguei o heredograma que corresponde ao gabarito. XDzão do pai com XDzinho da mãe, uma mulher portadora do gene, mas que não é daltônica. É essa daqui. XDzão Y, um homem não daltônico, que pela legenda que o exercício deu é esse daqui. E XDzinho Y, um homem daltônico, que é esse último aqui. Portanto, minha gente, esse é o heredograma, não coloquei as alternativas aqui agora, não lembro qual é, mas é esse aí, que expressa todas as possibilidades possíveis. Essa, então, foi a nossa correção das questões de biologia do Enem 2024. Obrigado pela paciência, um beijo para todos.